Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos ver uma outra coisa também que é muito importante, que é a forma de você declarar constantes, né, dentro do seu projeto. Nós temos as variáveis, que eu mostrei que pode ser string, inteira, booleana e número. Tem um outro aqui que é exclusivo do ActionScript, eu pelo menos não vi em nenhuma outra linguagem isso, que é quando o número é somente inteiro positivo, você tem como colocar o u. Ele fica, em vez de int, ele fica int. Tá joia? Isso significa que essa variável número, por exemplo, vamos supor que fosse uma variável, vou até criar outra aqui, ó, var_idade. Não tem a mínima condição de uma variável de idade ser valor negativo. Então eu posso definir ela como int, porque eu sei que vai ser sempre um valor inteiro positivo. Tem que ser um valor inteiro e positivo. Então eu posso declarar aqui, por exemplo, para a idade, ó, um valor de 27, pronto. Aqui, então, eu sei que são 27. Poderia colocar aqui o seguinte, ó, idade. Ó, vamos fazer uma coisa aqui mais bem feita, concatenando. Então, a idade dele é... E aqui eu concateno com a variável idade. E aí eu quero concatenar de novo com anos. Então, eu coloco mais e coloco aqui anos. Texto, anos. A idade dele é... Aqui ele vai me mostrar o valor que estiver na variável idade e vai concatenar com esse texto novamente. Vou pressionar Ctrl Enter, vamos visualizar aqui, ó, a idade dele é 27 anos. Ah, por que que aqui ficou junto, né? O 27 ali ficou junto com essa palavra anos. Porque aqui eu não dei um espaço. Percebam que aqui, ó, no final desse trecho eu dei um espaço. Então, ele vai... Isso aqui não são espaços válidos. Ó. O que você tem dentro do código aqui, ó, não são espaços válidos. Isso aqui não vai mudar em nada. Ó, em nada a sua estrutura. Então, não tem diferença nenhuma. É só uma forma de você organizar aqui o seu código. Deixar ele mais bem separado. Mas quando você tem um texto, entre aspas, uma string, aí sim, o espaçamento que você der aqui, ó, então vou colocar aqui antes da palavra anos, ele vai ser válido. Vou dar Ctrl Enter e agora sim, ó. A idade dele é, aqui ele pegou o valor da variável idade, anos. Perfeito. Funcionou perfeitamente ali. Então é bem simples, não tem segredo, né? Vocês conseguem aí concatenar texto, variável, consegue concatenar mais variáveis também. Isso a gente vai vendo aí na prática. Ok. Agora vamos voltar àquilo que eu tinha falado, que são das constantes. Eu tenho variáveis, que foi isso que nós criamos, e aqui, ó, vou colocar criação de constantes. Como o próprio nome disse, é constante o valor dela. Então, não é uma variável. A variável varia, por enquanto. Aqui eu estou colocando que a idade é 27 anos. Depois eu posso pegar essa variável idade aqui, ó, e falar que nesse momento ela recebe um valor de 50, ou um valor da idade mais alguma outra coisa. Pronto, eu posso modificar, variar o valor daquele objeto. Na constante, isso já não acontece. Um exemplo, por exemplo, vamos supor que eu vá criar uma constante para trabalhar com segundos dentro do meu projeto. Então, constante segundos, vou colocar aqui que ela é do tipo int, né, porque ela vai ser segundo, nunca vai poder ser um valor fracionário, nunca vai poder ser um valor negativo. Então, já aprendemos sobre o int aí, eu posso usar ele. Igual a 60. Então, eu falo que o valor de segundos vai receber 60. É uma constante. Uma característica das constantes dentro dos códigos fontes é que elas geralmente não é uma obrigação. Tá? Mas os programadores, desde de muito tempo atrás, utilizam isso. Eles criam elas com nome maiúsculo. Então, as variáveis, geralmente, ela não vai ter nome maiúsculo, não vai ter acento. Não é interessante você colocar acento, nenhum caractere especial nela. A única coisa é, por exemplo, vamos supor que fosse dois nomes, salário, professor. Você não pode colocar espaço assim, não. Ó. Geralmente, elas são separadas por underline ou a segunda palavra vem com uma letra maiúscula. É comum isso, né, entre os desenvolvedores. A constante é comum ela ser escrita toda em letra maiúscula. E também respeitar aquilo que eu falei, sem caractere especial, sem acento. Se for uma constante com nome duplo, né, separa com underline. Eu prefiro separar com underline, acho que fica aí mais bem estruturado, tá joia? Mas geralmente ela vem com nome maiúsculo. O que define que ela é uma constante é que eu começo aqui com const, ó, e não com var. Aí, aqui é uma questão de escolha do desenvolvedor, do programador. Então, geralmente nós colocamos elas com letra maiúscula. Vamos criar uma outra aqui, ó, constante minutos. Vamos supor que essa constante minutos também seja do tipo unit
e ela receba os segundos vezes 60. É só um exemplo aqui que eu estou dando. Então, eu tenho duas constantes, segundos e minutos. Percebam que as constantes, eu declarei elas um pouco diferente das variáveis, né? Vou falar disso na nossa próxima aula.